Salve, gente boa! Eis que quando você menos espera, surge uma história nova, mais cabeluda que a anterior, e você achou que o caso do Banco Master já tinha entregado tudo, né? Então segura essa. O nome do centro de tudo é o Daniel Vorcaro, o dono do banco. Segundo um relatório da Polícia Federal que vazou para a imprensa, ele organizava festas em Trancoso, na Bahia, chamadas de Cine Trancoso. E por que Cine? Porque enquanto os convidados eram proibidos de entrar com celular, a casa tinha circuito de TV, tinha câmeras gravando tudo. Nessas festas, segundo o que foi encontrado no próprio celular do Daniel Vorcaro, havia a presença de altas figuras da República e garotas de programa estrangeiras, russas, ucranianas. E por que estrangeiras? Porque elas não entendiam português, então não sabiam de nada das conversas que estavam rolando ali. Vamos deixar uma coisa assim muito clara aqui. Não é crime participar de festa com garota de programa, desde que elas estejam lá, maiores de idade, com consentimento, recebendo pelo serviço combinado e sem a exploração de um cafetão. Tudo bem, a vida privada de cada um é de problema de cada um. O ponto não é esse. O ponto é outro. O Ministério Público de Contas, junto ao TCU, levantou a suspeita de que essas festas poderiam ser organizadas para produzir material comprometedor e depois fazer chantagem para obter favores do poder público. É isso que está sob investigação. Por isso o TCU entrou na história, para identificar quem eram os servidores que estavam presentes nas festas, que tipo de função eles exerciam, e se depois das festas eles tomaram alguma decisão que beneficiou o banqueiro. Percebe a gravidade da coisa? Não é sobre moralismo, é sobre uma possível captura do Estado. Se alguém que organiza eventos, grava tudo escondido e depois usa isso para pressionar autoridades, a gente não está falando de fofoca, a gente está falando de um mecanismo de poder e corrupção. E aí entra um paralelo que tem muita gente que já está fazendo. O modus operandi lembra o caso de Jeffrey Epstein, nos Estados Unidos. Calma, o caso dele era muito mais grave, porque envolvia crimes abomináveis, você sabe, mas não é a mesma coisa, né? Mas a mecânica do poder era parecida. Festas com gente poderosa, sexo envolvido, registros, suspeita de troca de favores. Se ficar comprovado que essas festas em Trancoso tinham esse objetivo, aí sim a gente estaria diante de um escândalo de proporções históricas. Tudo ainda vai ser investigado e é importante dizer isso. Nós estamos falando de suspeitas levantadas a partir de um material encontrado no celular do Daniel Vorcaro. Agora a pergunta que fica é: quem estava lá? E o mais importante, que decisões foram tomadas depois? Porque se ficar provado que houve chantagem ou troca de favores, não é só um escândalo sexual, é um escândalo institucional. E aí, meu amigo, minha amiga, a gente não está mais falando de festa, a gente está falando de poder e dinheiro, muito dinheiro. E quando poder e segredo se misturam, a transparência e a democracia são feridas de